Então, gente, a gente terminou aqui o assunto, né? É sobre árvores filogenéticas, que é um esquema para mostrar as relações evolutivas entre os seres vivos. O ancestral comum, que ao longo do tempo, né, por separação geográfica, né, deu origem, né, a diferentes espécies, classes, reinos, dependendo do grupo que eu estou, ordens qualquer uma, dependendo do grupo que a gente está querendo analisar. Então, aqui, ó, veja que tem o nome mamália. Então, aqui eu estou falando o quê? Da classe mamália. Então, essa árvore filogenética quer mostrar as relações de parentesco entre alguns grupos, ó, aqui na ponta, onde tem a seta, de seres que são mamíferos. Então, está mostrando a história evolutiva entre esses seres vivos, ó. Aqui, como eu disse, houve uma separação geográfica, que aí esses grupos, esse ancestral comum se separou em dois grupos, que a princípio aqui, ó, eram iguais, mas ao longo do tempo foi havendo modificações diferentes entre eles, e assim surgiu dois novos grupos que são descendentes desse aqui, não são iguais mais. Esse grupo, para continuando, também houve uma nova separação nos milhares de anos. Uma parte veio para cá, separado geograficamente dessa outra parte, né? E aí, à medida que eles separando, foram criando, aparecendo nos seus corpos características diferentes que deram origem a um novo grupo que não é mais esse, é apenas um descendente, são descendentes desse aqui, mas não são mais iguais. E aí eu fui criando modificações, aí de novo, uma nova separação. E aqui é a árvore filogenética. Então, ela mostra isso, as relações de parentesco, quem é mais parente de quem em um determinado grupo das categorias taxonômicas que eu estou analisando. Então, se eu olhar, eu posso concluir, por exemplo, né, que ó, o cavalo é muito mais parente da zebra do que ele é, por exemplo, aqui da anta. Talvez olhando você, professor, é fácil de observar, mas nem sempre é. Mas por que que eu posso garantir isso? Porque o cavalo e a zebra, veja que eles dois têm um ancestral comum, que é bem aqui onde está meu dedo, ó, que é o Ecos. Bem aqui, esse ancestral se separou e um deu origem à zebra, o outro ao cavalo. Então, eles dois têm um ancestral comum, que esse ancestral aqui onde está meu dedo é só para eles dois. Esse ancestral, ó, ele não é o mesmo ancestral da anta. Tá vendo que foi aqui que se separou o grupo que deu origem ao Ecos e o outro grupo que deu origem, por exemplo, ao meu nome mesmo, Tapiridae, que depois foi dar origem à anta e o tapir malaio, né? Então, veja que eles dois têm um ancestral comum que não é compartilhado com nenhum desses outros. Então, por isso que eles são mais parentes entre si do que com os outros. É claro que ele, por exemplo, o cavalo, é parente de todos esses. Ó, olha que o ancestral comum deles todos eles têm esse ancestral comum, só que está bem mais longe na história. Mais recente, entre o cavalo e a zebra está aqui, que não é compartilhado com os outros, por isso eles são mais aparentados. E a mesma coisa, agora se eu olho outro ponto da árvore, ó, esses dois aqui, Tapiridae, ele é mais parente dos Rhinocerotidae, porque ó, eles têm esse ancestral comum que é só compartilhado por esses dois. Veja que esse ancestral não faz parte mais desse, surgiu depois, porque está mais para cima. Então, lógico que eles são mais parentes entre si do que ele, o Tapiridae, com esse aqui. Porque esse aqui compartilham esse ancestral comum que esse aqui não compartilha. Então, é mais ou menos assim que a gente analisa uma árvore filogenética, tá? Aí eu falei para vocês que surgiu uma nova classificação, que é a cladística, que é como se é uma árvore também. Só que como eu falei para vocês, ó, os cladistas propõem que se utilize apenas um termo, clado, para designar um grupo de espécies que tiverem uma espécie ancestral em comum.
Então, se eu olhar para cá, em um cladograma, não existe, não precisa se colocar exatamente o nome da classe, o nome das ordens, não, porque ele não analisa ele não analisa esses grupos mais antigos, não é a intenção dele, mas sim apenas quem deu origem para quem. Então, no cladograma, não interessa exatamente os nomes dos grupos, mas apenas o parentesco evolutivo. Então, eu não preciso colocar, por exemplo, o nome do grupo, mas só a característica. Só que esse deu origem a esses dois. É só isso que o cladograma quer mostrar. Então, cada um desses é um clado que foi se originando. Outro clado que se originou desse. Esse clado se originou desse. E esses dois se originaram desse aqui. Então, esses são mais parentes entre si do que ele com esse aqui. Por quê? Porque esses dois têm um ancestral que vem antes, né, galera? Em comum, que tá vendo que esse não é ancestral desse aqui, porque a separação deles foi aqui. Então, quando esse surgiu, essa linhagem aqui já tinha se separado nesse e nesse aqui. Então, essa característica, mandíbula, não faz parte dessa, porque apareceu em outro grupo que originou desse aqui, certo? Mas a análise é a mesma. Então, aqui outro cladograma, né, que tá mostrando, veja que aqui ele não se interessa em botar o nome de classes, o nome de ordens, o nome de reinos, de famílias, mas sim mostrar as relações de parentesco entre os seres vivos. Então, aqui, por exemplo, ele tá mostrando, antigamente eram chamados de classes, ó, classe dos anfíbios, dos mamíferos, a classe era das aves, que era separada, a classe dos répteis, né, aqui, ó, dos répteis, faltou aí a do peixe, né? Então, era 5 classes básicas do filo dos que tem, vou dizer, coluna vertebral, mas não é exatamente só coluna vertebral. Como eu disse, é um sistema embrionário que aparece, que é de notocorda, que pode continuar ou não no ser vivo. Mas, assim, para entender, eu vou falar que são vertebrados. Que tem, né, uma coluna vertebral aí, estrutura óssea. Então, veja que aqui ele só está querendo mostrar quem é parente de quem. E a gente observa o quê? Que as aves, ó, elas são bem emparentadas com os dinossauros do que com qualquer um outro. Por quê? Porque atualmente a gente acredita que as aves surgiram, bem aqui, ó, tava vindo. Um deu origem aos anfíbios, esse aqui que continuou, criou modificações que esse já não tinha, porque vivia em ambientes diferentes, então mutações aleatórias em cada um. Aí esse aqui se separou, foi para esse, as modificações deu origem aos mamíferos. Esse aqui veio nessa outra linha, modificações aparecendo, até que uma nova ramificação. Essa ramificação foi aparecendo novas características que deu origem ao que hoje a gente conhece, por exemplo, como tartarugas. Todos eles são répteis, tá? Aí esse outro grupo foi aparecendo novas características que deu origem aqui, uma nova ramificação nesse ramo. Uma deu origem aos dinossauros, mais antiga, e mais recentemente o outro grupo está vivo hoje e a gente conhece como aves. Então ele só está mostrando aqui quem é mais parente de quem, sem se ligar a nomes, sem se ligar a classificações taxonômicas de Linneu, tá bom?